Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Já desejei a vocês um Feliz Natal, mas desejo novamente um Feliz Natal. Sejam bem-vindos ao canal Vida com Jesus, amém. Antes, falamos sobre arrependimentos de pecados mais cedo. Aí o Senhor veio para mim com uma frase que diz assim: se pecares contra Deus, de modo nenhum entrarás no reino dos céus. Amém, irmãos. Então, eu estarei lendo alguma palavra para esclarecermos um pouco o que ele me falou. Isaías 59:2 fala: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Então aqui diz que os nossos pecados, os pecados que cometemos nos afastam do Senhor. Nos afastam, os pecados afastam-nos do Senhor. Amém, irmãos? Os pecados nos afastam do Senhor. Isaías 59:2. Agora estarei lendo Marcos 3, 28 e 29. Em verdade vos digo que tudo será perdoado ao Filho dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão, para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Amém, irmãos? Então, o pecado é a blasfêmia contra Deus, a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. O pecado contra Deus é aquele qual não obediente à vontade de Deus. A desobediência é resistir à vontade de Deus, e a maldade deliberada, consciente, que rompe a relação entre Deus e o homem. Amém, irmãos? Pecado imperdoável, blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. É um pecado gerado pelo orgulho, falta de humildade e não obediência a Deus. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Vamos estar lendo mais uma palavra. Mateus 18:3. Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Amém, irmãos? E Mateus 19:14. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Amém, glórias a Deus, aleluias. Mateus 7. Nem todo que me diz Senhor, Mateus 7:21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus.
Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, os que praticam o pecado. Amém, irmãos? Pecado, aqui, que nem o Senhor diz, se pecares contra Deus, de modo nenhum entrarás no reino dos céus. Ele está falando sobre pecado contra o Espírito Santo. Mas, na verdade, todo pecado, como a gente tem a base como é um pecado, são os mandamentos do Senhor. Amém? Os mandamentos do Senhor, Ele nos dá uma base de pecados, mas eu já trarei mais uma palavra sobre isso, sobre o pecado. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que pratiquei o pecado, a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Então, quando a gente ouve a palavra do Senhor, coloca em prática, começa a estar nos limpando, estar nos purificando, a estar querendo ou não pecar mais, se arrependendo dos pecados, colocando em prática o que a palavra ensina. Para o Senhor é considerado como um homem prudente, edificado na rocha que é Deus. Amém? E cai a chuva, transbordarão os rios, soprarão os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque ficar edificada sobre a rocha. Então pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode transbordar os rios, pode fazer o que for, né, na vida do humano que se encontra com os pés na rocha, com a casa edificada na rocha que é Deus, e nada acontecerá. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e que pratica, né, irmãos, que pratica a palavra do Senhor. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, um homem louco, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém, irmãos? Então aqui a palavra, ela nos diz, se a gente colocar a palavra do Senhor em prática, do que tem sido nos ensinado, de estarmos arrependendo, estarmos querendo ser transformados, colocando-nos aos pés do Senhor e nos convertendo a Ele verdadeiramente, não cairemos. Mas se nós colocarmos a nossa vida como loucos, não firmando nossos pés na rocha, crendo que Ele pode nos ajudar em todas as questões, colocando em prática, né? Não colocando em prática, então será de grande ruína. Qualquer vento, qualquer coisa que vier, vem estar nos abalando, nos derrubando, nos tirando do caminho do Senhor. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Aqui. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então aqui nos fala, mesmo que você
tenha sido qualquer uma dessas coisas, né? Idólatra, impuro, afeminado, adúltero, sodomita, maldizente, bêbado, roubador, né? Então, mesmo que você tenha sido qualquer tipo de pessoa, né? Injustos, o Senhor, Ele te perdoa. Ele te perdoa e você é lavado aqui, mas vós vos lavastes, mas fosse santificados pelo sangue do Cordeiro. Amém? Se você se arrepender verdadeiramente, você é lavado pelo sangue do Cordeiro. Você é santificado, você é perdoado. Você foi justificado em nome do Senhor Jesus. E no Espírito do nosso Deus. Amém? Então, irmãos, o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Mas todos, se arrependerem verdadeiramente, o Senhor te perdoará. Ele me perdoará. Amém. Glórias a Deus. Aleluias. Temos uma palavra que fica do 5. Deixa eu ver aqui. 6. Ah, não, é 6. Provérbios 6, do 16 ao 35. Seis coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e que semeia contenda entre irmãos. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração. Pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isto te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. Tomar alguém fogo no seio, sem que as suas vestes se incendeiem. Ou andará alguém sobre brasas, sem que se queimem os seus pés. Assim será com o que se chegar à mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Não é certo que se despreza o ladrão, quando furta para saciar-se tendo fome? Pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes tanto, entregará todos os bens de sua casa. O que adúltera como uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará, a sua vergonha nunca se apagará. Porque o ciúme excita o furor do marido, e não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Amém, irmãos. A palavra, ela nos explica, nos ensina, nos exorta a obedecer e guardar os mandamentos do Senhor, para que o mal não venha estar entrando na sua nem na minha vida. Devemos estar guardando verdadeiramente os mandamentos do Senhor. Amém? Fala das coisas que não agradam ao Senhor.
olhar orgulhoso, língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que diz mentiras e a pessoa que provoca brigas entre amigos. Amém, irmãos. Glórias a Deus. Essa é a palavra do Senhor para o dia de hoje. Tem mais uma palavra. Então o Senhor nos incitou hoje ao arrependimento de nossos pecados, nos mostrou quais são os pecados que não são perdoados e quais que são perdoados, nos mostrou muitas coisas, não é, irmãos? Glórias a Deus. Eu vou estar lendo Romanos 8, do 1 ao 17. Amém, irmãos. Glórias a Deus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus a carne, o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Amém, irmãos? Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Amém, irmãos. Glórias a Deus. Então é esta a palavra de hoje, né?
Se já não vivemos mais na carne, se já não pecamos mais, não pecamos contra o Espírito Santo de Deus, né? Não podemos pecar contra o Espírito Santo de Deus, blasfemando contra Deus. A palavra nos diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo é quando quando falamos mal de Deus, quando não o respeitamos, quando não obedecemos a Ele. Blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir ao diabo aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Quando dizemos que a pessoa está fazendo algo para o Senhor, o Espírito Santo está nela, e dizemos que ela não é do Senhor, ou que não é algo, o que ela está fazendo não é dele, não provém dele. Amém, irmãos? Mateus 12, 31, 32. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, será isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será isso perdoado. Nem mesmo, nem neste mundo, nem no porvir. Amém, irmãos? Então, essa palavra. Blasfemar contra o Espírito Santo não é perdoado. Então, venhamos estar vigiando para não estarmos blasfemando contra Deus, falando que aquilo não provém do Senhor. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Também temos não perdoar a falta. Vamos ver aqui. Capítulo 6 de Mateus. Já tentei encerrar, né? Uma vez aí, mas não deu, não. Não perdoar. A falta de perdão é um pecado que não tem perdão. Porque se nós não perdoarmos, tampouco o nosso Pai que está no céu nos perdoará. Como diz Mateus 6, 14, 15. Então aqui, um perdão que também não tem pecado é não perdoar. Se alguém te fez algo e você não perdoou, o Senhor também não irá te perdoar. Se você não perdoar, o Senhor também não te perdoará. É necessário que você perdoe para que o Senhor também te perdoe. Porque nós todos cometemos falhas e erros. Amém, irmãos? Vou estar lendo aqui Mateus 6, 14, 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Então, o Senhor nos dá muitas palavras no dia de hoje. E nós devemos perdoar, não blasfemar contra o Espírito Santo. Perdoar aquele qual nos fez algo, para que Deus venha estar nos perdoando. Amém, irmãos? Glórias a Deus.
seríamos de nós se o Senhor não nos perdoássemos, não é mesmo? Nós precisamos do perdão de Deus, porque somos pecadores. Somos pecadores. Vamos cuidar para não pecar contra o Espírito de Deus, amém? Tem uma palavra que fica em 1 Samuel 2:25. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. É o Senhor que nos julga, amém? Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele ou por nós? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Então, irmãos, se nós pecarmos contra o nosso próximo, o Senhor nos perdoa. Mas se pecarmos contra Deus, quem será que vai estar nos julgando? Então é um pecado que não tem perdão. Amém? Glória a Deus. Vamos perdoar para que o Senhor nos perdoe. Procurar não blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, dizendo que tal pessoa está pregando ou falando da parte do Senhor e nós dizendo que não é verdade, pois quem somos nós, amém? O Senhor é quem julga, o Senhor é quem faz todas as coisas, amém? Vamos estar orando neste momento. Pai querido, Pai amado, nós agradecemos a oportunidade, pedimos que o Senhor fique conosco, que o Senhor perdoe os nossos pecados, nos ajude para que não venhamos estar blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Nos ajude, Senhor, para que o mal não nos pegue, que não venhamos cair em tentação, não venhamos saciar o desejo da carne, venhamos mortificar a carne e vivenciar o Espírito Santo de Deus. Viemos viver mais em espírito do que em carne. Em nome de Jesus, Pai, fortaleça-nos para que sejamos com os pés firmes na rocha, que a nossa casa seja construída na rocha que é Deus, o Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, faz em nós algo sobrenatural, que nós venhamos estar perdoando aquele que nos fez mal, e aquele que nos fez mal venha estar nos perdoando, para que o Senhor venha perdoar a todos nós. E assim sermos perdoados e termos sim a oportunidade de estar indo para o céu. Que o Senhor venha estar nos perdoando todos os nossos pecados, nossas dívidas, nossos erros, nossas falhas, nossas iniquidades. Se pecamos contra o nosso próximo, se pecamos contra nós mesmos, contra o templo do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor venha estar nos perdoando, Pai, nesse dia, em nome de Jesus. Nós te pedimos e já te agradecemos pela oportunidade da vida, oportunidade da casa, da família, do alimento, de tudo que o Senhor nos proporciona, deste alimento para o Espírito. E em nome de Jesus, Pai, seja grande entre nós. Que não seja nós mesmos, mas que seja o Senhor em nós a todo o tempo. Sejamos cheios do Espírito Santo de Deus, renovados, transformados, curados e libertos de nós mesmos. Sejamos limpos, mais alvos como a neve. Que sejamos lavados pelo sangue de Jesus, remidos no sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus, Pai, nós te clamamos nesse dia, nós te pedimos para que a Tua vontade prevaleça nas nossas vidas. Porque a Tua vontade é perfeita e agradável para nós, Pai. Nós entregamos nossas vidas nas Suas mãos nesse dia. Pedimos para que o Senhor venha estar nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal, nos abençoando. Em nome de Jesus, Pai. Eu peço uma bênção sobre a vida de cada um que está aqui ouvindo a Tua palavra. Que todos sejam renovados, transformados, curados de dentro para fora.
Em nome de Jesus, que todas as aflições da vida venham cair por terra, todas as mágoas e tristezas sejam perdoadas os seus irmãos. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude a ser fortes, corajosos, ousados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que esse dia seja um abençoado em família. Um dia abençoado em família. E que nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma entrará na tua casa. Porque o Senhor é contigo, o Senhor é comigo. O Senhor é conosco. Amém, irmãos. Glórias a Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com a tua casa e tua família. E que o mal não entre na tua casa no dia de hoje. Amém. Glórias a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que a vontade do Senhor prevaleça na tua e na minha casa. Amém, irmãos. Glórias a Deus. Operando Deus, quem impedirá? Na tua e na minha vida. Vamos praticar a palavra do Senhor, praticar o arrependimento, praticar a transformação, praticar ouvindo a palavra do Senhor, nos convertendo, nos arrependendo, colocando em prática o que o Senhor tem nos ensinado, perdoando o nosso próximo para que o Senhor venha nos perdoar, não blasfemando contra o Espírito Santo ou contra aqueles servos do Senhor, os quais falam da palavra, não blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Sejamos cheios do Espírito Santo de Deus, pelo poder do nome de Jesus. Eu te agradeço a oportunidade de estar aí novamente ouvindo esta palavra. Amém. Glória a Deus. Compartilhem este canal. Se inscrevam, você que ainda não é inscrito. Abençoe esse canal. Eu deixo sempre na descrição. Então, se você quiser abençoar este canal, o número está ali. Que Deus te abençoe 100 vezes mais. Que Ele abençoe a tua entrada, a tua saída. Que tudo que tu fizer prospere. Se sentir em seu coração, amém? Da vontade do Senhor. Deem um like. Amém? Glória a Deus. Que Deus esteja contigo, com a tua família, com toda a tua casa nesse dia. Que seja um dia abençoado. Sem confusão. Todo espírito de confusão cai por terra. Todo espírito de briga, de confusão, de intriga, de fofoca, de mentira, de engano, caia por terra. Porque o espírito de engano vem para nos enganar também. Então, todo espírito de engano, espírito de Jezebel, caia por terra, que por um caminho veio por certo para ter retirado. Que não haja confusão na tua casa, mas sim haja muito amor, paz, união, respeito, bondade, benignidade. E que sim, você seja cheio da graça e do favor do Senhor. Amém, irmãos. Glórias a Deus. Até mais tarde, se da vontade do Senhor for. Deus seja contigo e com toda a tua família. Que Ele vá à tua frente, à tua retaguarda, à tua direita e à tua esquerda, te guardando, te protegendo, te livrando de toda e qualquer mal. Que Ele envie anjos para guardar a sua casa, a sua família. Que nenhum mal te sucederá. Amém? Porque Ele diz, eu estou contigo. Amém? Glórias a Deus. Até um outro momento, se da vontade do Senhor for. Amém? Glórias a Deus.